Olá, seja bem-vindo. Ao longo do globo, esta semana tem sido uma semana de reflexão, meditação, oração para milhões de cristãos que estão celebrando a semana da Páscoa. Como nós temos conversado ao longo dos últimos dias, Páscoa é um tempo de meditar no fato de que Deus, o nosso Criador, cria um caminho de liberdade para nós por meio de Jesus Cristo. Hoje nós chegamos ao ápice da história do Êxodo. O Êxodo que conta a história da primeira Páscoa. Hoje nós chegamos ao ápice dessa história e nós fomos montando esse quebra-cabeça aos poucos. Nós nos lembramos de que, em primeiro lugar, o livro do Êxodo conta uma história eloquente, bonita, poética, mas também uma história triste, uma história dolorosa sobre um período de escravidão e de grande sofrimento do povo de Deus no Egito. Nós nos lembramos que, como forma de atender à súplica dos israelitas, Deus desce até eles, diz Êxodo 3, desci para livrá-los. E como Deus pretende livrar o seu povo? Nós conversamos ontem a respeito do fato de que Deus articula um elaborado, arrojado, ousado e detalhado plano de libertação e também levanta um libertador para, por meio desse libertador, executar o seu plano de libertação. Nós começamos a desenrolar a narrativa do Êxodo e como os capítulos do 4 até o capítulo 11 se desenvolvem. Se desenvolvem assim: Moisés e seu irmão Arão vão algumas vezes, muitas vezes, à presença de Faraó e dão a Faraó a mensagem que o Eterno está enviando. Liberte o meu povo, para que o meu povo possa me adorar no Sinai, para que eles possam prestar culto a mim, se encontrar comigo, se reunir comigo no Sinai. É justamente essa mensagem que acaba por endurecer o coração de Faraó. E, diante do quadro de resistência de Faraó, Deus então promove 10 grandes sinais, 10 grandes feitos que têm um efeito duplo. Primeiro, no coração dos israelitas, e em segundo lugar, na percepção dos egípcios. E quais são esses sinais? Os sinais, eles começam com as águas transformadas em sangue, as águas do Nilo, e eles vão avançando numa escala crescente. A presença das rãs, a infestação dos piolhos, a morte dos rebanhos, feridas que acometeram os egípcios, feridas na sua pele, a queda do granizo que matou grande parte das suas colheitas, os gafanhotos, as hordas de gafanhotos que exterminaram o que sobrou do granizo, por fim, uma extrema escuridão, as trevas cobrindo o Egito, mas não gozem aonde os israelitas estavam. E por fim, todas essas pragas culminam na 10ª praga, no 10º grande ato de Deus que é anunciado em Êxodo 11. É importante que a gente se lembre que cada um desses atos, cada uma dessas pragas questiona, digamos assim, denuncia uma divindade egípcia. Então, num primeiro momento, Deus está revelando sua glória e seu poder aos israelitas, confirmando a sua palavra, mostrando a sua fidelidade, está vindo em socorro do seu povo, está criando um caminho de liberdade para eles. Mas, ao mesmo tempo, aqueles sinais criam na percepção dos egípcios a clara ideia, o claro entendimento, criam uma reflexão de nível teológico na cabeça dos egípcios, de tal maneira que eles entendam que os seus deuses são falsos deuses. Que aqueles deuses que prometeram a proteção das rãs e dos piolhos, que prometeram grande abundância e prosperidade nas colheitas, que esses deuses não passam de ídolos, não passam de falsos deuses. Ou seja, Deus está revelando a sua glória aos israelitas, mas está igualmente revelando sua glória aos egípcios no crescente dos sinais que Deus faz no Egito. O 10º sinal tem uma importância muito grande. Por quê?
Porque em Êxodo 11 nós lemos que Deus comanda a Moisés que ele possa dizer, proclamar ao faraó e toda a sua corte que se eles não libertarem o povo, então o Eterno matará todos os primogênitos do Egito. Talvez na nossa cultura a figura do primogênito não tenha tanta importância. Parece que é só o filho mais velho. Mas para a gente entender o impacto disso, nós temos que retornar àquela cultura antiga na qual o primogênito era a alma da família. É muito importante a gente se lembrar que o primogênito tinha a missão de representar a sua família perante a sociedade e por isso ele sempre recebia o dobro da herança dos outros irmãos. Então, para que uma família não perdesse o seu lugar na sociedade, não perdesse o seu nome, não perdesse o seu status, o primogênito deveria levar o nome da família à próxima geração. Então o primeiro filho tinha uma significância especial no tecido social e cultural daquele tempo. O primogênito era mais do que o primeiro filho. Ele era o representante da família. Ele era a alma da família. Ele era a continuidade e o futuro da família. E por isso, quando Deus diz que haverá um juízo alcançando todos os primogênitos, na verdade esse juízo é sobre todas as famílias. Na verdade, o que Deus está dizendo é que ele vai passar pelo Egito, derramando a sua ira, dando vazão à sua justiça e então julgando os pecados das famílias, nos primogênitos. Note que o texto de Êxodo 11 e Êxodo 12 combinados nos trazem uma clara percepção de que o juízo de Deus, que se estende sobre todas as famílias, alcançaria também as famílias dos israelitas. Ou seja, os israelitas, eles são tão pecadores e eles são tão merecedores do juízo divino como os egípcios. Aquilo que Êxodo diz é que quando Deus visita o Egito com a 10ª praga, os filhos dos israelitas caíram mortos, tanto quanto os filhos dos egípcios, se Deus não tivesse provido uma substituição. E é justamente essa a história da Páscoa. Quando nós lemos assim no capítulo 12 de Êxodo, nós lemos assim: o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue, o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado, nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Estejam prontos para a liberdade, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. O que nós lemos dessa primeira Páscoa é que Deus visitaria o Egito.
julgaria e condenaria todos os falsos deuses daquela nação. Puniria todos os pecados das famílias na figura representativa do primogênito, do filho mais velho. E é justamente aqui que nós entendemos que Deus feriria igualmente os filhos dos israelitas, que Deus julgaria igualmente os pecados dos israelitas, mas para eles, para o povo da aliança, Deus proveu uma substituição. Deus proveu que o cordeiro fosse morto no lugar do primogênito. Aquele cordeiro deveria ser sacrificado, um ato de culto. O seu sangue deveria ser usado para pintar os umbrais das portas das casas. Eles deveriam comer o cordeiro como uma refeição para a liberdade, deveriam tomar parte na carne do cordeiro e logo depois deveriam estar prontos para sair do Egito, para sair do cativeiro, para sair em liberdade. Eu sei que você compreende que Deus está ensinando na Páscoa uma lição para o seu povo. Que tudo isso, toda essa trama, toda essa complexidade de detalhes tem um fundo pedagógico. Deus está revelando àquele povo que o salário do pecado é a morte. Que a consequência, o resultado final do pecado é a morte. Que o pecado, a injustiça, a quebra da lei de Deus, a afronta ao Criador, a desobediência ao Criador precisa ser julgada, o mal precisa ser julgado. E o juízo sobre o mal implica em morte. Implica em morte. Mas Deus proveu um caminho de misericórdia. Deus proveu um caminho de perdão, mas um caminho que não é simplesmente a desconsideração do pecado. Deus proveu uma substituição. E isso revela muito sobre quem o nosso Deus é. Porque ele substitui o pecador pelo cordeiro que deve morrer no seu lugar e cujo sangue deve ser um marco, um símbolo de posse, um símbolo de aliança, um símbolo de que aquele povo é o povo de Deus. E então, esse cordeiro dá lugar à liberdade, dá lugar à liberação, dá lugar à salvação. Em Êxodo, nós lemos a respeito de um Deus que cria um caminho de liberdade para o seu povo. E como Deus fez isso? Deus elaborou um intrincado plano. Deus levantou um libertador. Deus proveu um caminho de substituição para os primogênitos dos israelitas. E esse sinal teve um impacto tão grande, tão poderoso, que quebrantou o coração de toda a corte de Faraó. E então todos os seus conselheiros disseram: deixa ir este povo. E foi justamente esse sinal que abriu o caminho para a liberdade de Israel. Nós sabemos que depois Faraó acaba se endurecendo na sua rebeldia e decide perseguir o povo de Israel. Mas Deus abre as águas para que Israel possa passar pelo meio das águas. As mesmas águas que vão engolir os carros e cavaleiros e cavalos do Faraó. Mas a liberdade veio com o cordeiro, morto no lugar do primogênito. Muitos séculos depois, João Batista, um grande profeta que pregava no deserto, viu um homem entre a multidão. Ele o reconheceu e disse: olhem, olhem, vejam, lá está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse homem para quem João Batista aponta é Jesus de Nazaré, um judeu comum, um homem por volta dos seus 30 anos de idade, arrimo de família, trabalhador, uma pessoa como eu, como você, no sentido da sua humanidade, no sentido da sua perfeita humanidade. Mas Jesus também era perfeitamente divino. Ele é o Filho de Deus encarnado, ele é o Verbo, ele é a palavra viva de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne, ele é Deus homem, ele é homem-Deus.
E por que João está dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus? Porque João Batista está fazendo referência a uma camada de estratos e estratos e estratos de história. Ele está fazendo coro com muitas vozes do passado. Porque depois do Cordeiro que substituiu os primogênitos dos israelitas, Deus revelou a Moisés um sistema de culto, o primeiro tabernáculo, por meio do qual, quando um israelita quebrava a lei de Deus, ele trazia um cordeiro e o cordeiro era morto no seu lugar para que houvesse perdão do seu pecado. O mesmo acontecia no templo. Quando o israelita infringia uma das leis de Deus, ele trazia o bichinho até o sacerdote, ele impunha suas mãos sobre o bichinho morria no seu lugar. Mas quando Jesus aparece na cena da Judéia do século I, João Batista reconhece que todos aqueles anos de feitos pedagógicos, todos aqueles anos em que bichinhos foram mortos, todos aqueles anos em que sacrifícios foram feitos para o perdão dos pecados, na verdade apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, cujo sangue foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus, cujo sangue hoje pincela, sela, marca os nossos lares e as nossas famílias com a presença de Deus. Páscoa é tempo de liberdade. Páscoa é tempo de salvação. Páscoa é tempo de libertação. Páscoa, sobretudo, é sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, morto em nosso lugar. Páscoa é sobre Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro, cuja vida foi derramada na cruz do Calvário. Há um trecho das Escrituras que sempre comovem o meu coração. O trecho que diz que, como ovelha indo ao matadouro, Jesus não pronunciou uma palavra em defesa própria. Jesus, a partir da quinta-feira, na qual ele teve a última ceia com os seus discípulos, e logo em seguida ele foi preso, Jesus foi colocado no corredor da morte. Jesus foi colocado no caminho do matadouro. Jesus foi colocado no caminho da sua morte. E no caminho da sua morte ele seguiu humildemente, voluntariamente. Ele seguiu de bom grado, como um cordeiro que segue mudo para o matadouro. A Páscoa é sobre Jesus. A Páscoa certamente é sobre Jesus. Jesus é o libertador que executa o plano de salvação do Pai. Jesus é o novo e maior Moisés. Jesus é o Cordeiro que foi morto em nosso lugar, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus é a passagem por meio das águas turbulentas da ira que encobre os egípcios. Jesus é o monte, o lugar no qual nós nos encontramos com o Pai face a face. Jesus é o caminho para a liberdade. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que nessa Páscoa você e eu possamos meditar profundamente em Jesus Cristo, no seu caráter, no seu amor, no seu sacrifício e, sobretudo, no fato de que a sexta-feira da paixão, a sexta-feira da morte, não tem a palavra final. Glória a Deus por isso. A palavra final nós temos no domingo, domingo da ressurreição, domingo da vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a escravidão, sobre a morte. Nós vamos encerrar essa série de reflexões com dois tempos muito especiais para a nossa comunidade. Nós vamos ter uma celebração ao vivo no YouTube por meio de uma live. Amanhã, sexta-feira, dia 10 de abril, às 19 horas. E no domingo, dia 12 de abril, às 19 horas. Ambas as celebrações às 19 horas. Nós convidamos para que você esteja conosco.
unido no espírito, unido no coração, para que você e sua família possam estar conosco e celebrar a Páscoa. Porque há uma boa notícia, há um evangelho a ser proclamado. A boa notícia de que nós não precisamos mais viver na escravidão do medo, na escravidão da ansiedade, na escravidão do pecado. Nós não precisamos mais viver em cadeias. Nós temos a promessa de liberdade do Evangelho, porque Jesus Cristo é o Cordeiro que morreu em nosso lugar. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos de novo amanhã, dessa vez ao vivo. Vai ser muito gostoso estar com você, rever o seu rostinho, mesmo que digitalmente, reencontrar você espiritualmente e poder celebrar a Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos de novo amanhã.